A introspecção é a porta que se fecha no consciente para abrir-se ao inconsciente. E tudo de que necessitamos para o conhecimento reside nele. Esse voltar-se proposto na prática da introspecção ainda nos guarda gratas surpresas. Permita-se. Boa noite, ouvintes da Rádio Cidade FM 98.3. Estamos aqui iniciando hoje o primeiro programa Pensamento Livre. Quem vos fala é um dos mentores da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, e irei conduzir o programa da noite de hoje. Traremos a você um programa que irá ao ar todos os sábados a partir das 19 horas, com informações, discussões, entrevistas sobre como superar limites. Entenda-se limites no sentido das dificuldades e desafios que se apresentam cotidianamente em nossa vida, quer seja nos relacionamentos, no trabalho, nos negócios, na saúde. E a ferramenta de que vamos dispor para essa superação é a prática da introspecção proposta pela Sociedade do Pensamento Livre. Este programa é desenvolvido pela Sociedade do Pensamento Livre com o apoio da Rádio Cidade 98.3, na pessoa do seu Altair, a quem deixamos aqui o nosso mais profundo agradecimento. Pois bem, o que é a Sociedade do Pensamento Livre? A Sociedade do Pensamento Livre é uma associação de pessoas com ou sem credos religiosos que se encontram regularmente para partilhar experiências na superação de limites, valendo-se da prática da introspecção. O que nós não fazemos? Tentar persuadir alguém a associar-se, fazer diagnósticos ou prognósticos psicológicos ou médicos, incentivar ou desaprovar qualquer tipo de crença ou religião. A nossa ajuda individual baseia-se em princípios dos quais vamos transmitir a vocês nesse momento. O princípio 1 tem referência à admissão de limites. Limites que nos são impostos pela vida sempre que objetivamos algo. O limite 2 fala na busca da superação, ou seja, como superar esses limites, como superar esses obstáculos. O princípio 3 nos fala do pensamento livre para a ação em busca da superação. E por último, o princípio 4, que é a análise da transformação. Fazendo um breve histórico, podemos dizer que a Sociedade do Pensamento Livre é bastante eclética. Ela nasceu do encontro de algumas pessoas de conceitos diferentes relacionados à vida, ao credo. Nós tínhamos entre essas pessoas alguns ateus, evangélicos, cristãos por convicção, espíritas. E a gente percebeu que, apesar dessas diferenças de conceitos pessoais dessas pessoas, começamos a desenvolver o que chamamos de introspecção, que vamos explicar mais detalhada para vocês que estão ouvindo o que significa, e percebemos que a introspecção era uma ferramenta extremamente útil a qualquer uma dessas pessoas, sem invalidar os conceitos, respeitando os conceitos individuais de cada uma delas. E começaram então a se processar o que nós chamávamos de encontros informais. A gente se reunia esporadicamente com essas pessoas para tratar de assuntos relacionados à introspecção e à superação de dificuldades pertinentes à vida humana. Na medida que esses encontros foram acontecendo, as experiências foram se somando, e fomos percebendo realmente o grau de utilidade da introspecção no sentido da superação humana. Consequentemente, há aproximadamente 2 anos fizemos o que nós chamamos de o primeiro local de encontro, que funciona em Lages, Avenida Belisário Ramos 5194, com encontro sempre às sexta-feira às 20 horas. E também quase que simultaneamente começamos também a ter encontros formais no litoral, na cidade de Balneário Camboriú, que funciona toda quarta-feira às 20 horas na Rua 3.300, esquina com a Rua 3.208. Como falei anteriormente, o que nos unifica, ou a ferramenta comum que nos utilizamos para a busca da superação de fatores individuais, é a introspecção. O que é a introspecção? Simplificando, introspecção é a análise que você faz de seus pensamentos e de seus sentimentos. É bom que se diga que a introspecção
não é algo que se escolha fazer, porque ela é algo intrínseco ao ser. Ou seja, você que nos escuta nesse momento, de certa forma você se encontra introspectivo, porque você ouve, na medida que você escuta, você vai avaliando aquilo que está ouvindo, vai fazendo uma análise, um julgamento do que é útil para você, disto que está sendo dito, e aquilo que não tem utilidade a você. Isto é introspecção, análise do que penso, do que sinto, para posteriormente fazer uso daquilo que julgo adequado, colocar na minha vida ou não. Então todo ser humano é introspectivo na sua essência. O que nós fazemos é fazer uso dessa ferramenta de forma mais adequada, no sentido da busca de uma interiorização humana, para que haja superação, como dissemos anteriormente, de limites. Em referência aos limites, nós poderíamos colocar assim de forma simplificada, que a vida impõe a qualquer cidadão, homem ou mulher, 2 limites. Um limite é o limite social que torna possível o convívio social humano. Se não houvesse leis, se não houvessem regras, nós dificilmente conseguiríamos desenvolver uma vida em sociedade. Então, consequentemente, esses limites que nos são impostos, eles são necessários até para que haja uma convivência pacífica no seio da sociedade. O outro tipo de limite a que estamos expostos, todos nós, seres humanos, são aqueles limites quando objetivamos coisas, né? Seja do ponto de vista das relações, seja do ponto de vista profissional, né? Do ponto de vista pessoal, estabelecemos metas, por exemplo, o jovem formar-se em determinada coisa, né? O industrial criar um novo produto e assim por diante, a pessoa que está pensando em desenvolver um relacionamento mais sério, o casamento e etc. E às vezes, na busca desses objetivos, nós encontramos dificuldades de transcurso, né? Além desses, existem outras dificuldades, outros limites que a gente poderia colocar que são mais danosos, como, por exemplo, a dependência química, o alcoolismo, a dependência do fumo e por aí vai, não é? Então, cada um, na medida que faz a introspecção, ou que faz esta análise de si mesmo, começa a situar de forma mais efetiva as suas qualidades e as suas deficiências. Ou seja, o que eu faço efetivamente que eu sinto que me agrega, que traz coisas boas, né, que eu deveria até ampliar, quais são as virtudes que são inerentes à minha pessoa, quais são as coisas que atrapalham a minha vida, que eu não gostaria de fazer, né? O obeso, por exemplo, tem um problema com a gula, o dependente químico com a droga, seja ela lícita ou ilícita, o alcoólatra com o problema com o álcool, né? E às vezes essas coisas são impedimentos para que ele possa atingir aquilo que está objetivando, né? Um exemplo simples, vai arrumar um emprego, mas aquilo serve como um atrapalho ou fecha aquela porta que ele estava buscando. Ora, a introspecção, quando ela busca essa situação dos limites, de situar os limites, ela faz exatamente isso. É um tempo de interiorização para que eu possa estabelecer o que efetivamente está atrapalhando a minha vida. O que não permite que eu tenha uma evolução tal qual eu tenho almejado ou que atinja os objetivos que eu pretendo na minha vida, né? Então, num primeiro momento, ela situa esse limite. Bom, o que me limita é isso. Eu tenho dificuldade com a alimentação, ou eu tenho dificuldade no relacionamento, ou eu tenho dificuldade de criar um novo produto. Então, num primeiro momento, é situar esta dificuldade. Num segundo momento, obviamente, é desenvolver, né, o desejo de superar isto que me limita, né? Eu diria que quando a gente quer uma coisa e de fato quer demais, eu acho que esse é o primeiro predicado da conquista. Então eu situo e depois me coloco nessa disposição. Poxa vida, eu vou tentar superar esse limite. E aí entra aquilo que nós colocamos como o princípio 3 que eu tinha citado anteriormente. Tempo para o pensamento livre. Ou seja, tempo para introspecção, né? Introspecção, repetindo, análise que faço dos meus pensamentos e sentimentos. Tempo para interiorização. E nesse momento nós vamos até sugerir, nós vamos dar um pequeno intervalo, vamos ter uma música nesse instante tocando. Você que está aí nos ouvindo, por gentileza, feche teus olhos e comece a pensar nos limites que atrapalham o teu dia a dia. Tempo para introspecção.
Então, já deu tempo para refletir um pouco? Quais são os limites que te atrapalham? O que está prejudicando a sua vida no sentido de atingir suas metas, seus objetivos? Sabemos que no programa de hoje nós não vamos poder auxiliá-lo de forma mais adequada, até porque o tempo é tremendamente limitado e os assuntos são de uma vastidão enorme. Mas queremos deixá-lo ciente de que nos próximos programas nós vamos tratar desses assuntos de forma separada, exemplificando os problemas, por exemplo, de dependência física, como alcoolismo, drogas, drogadição, drogas lícitas, as dependências, não é? Faremos um programa único exclusivamente sobre isto, trazendo pessoas inclusive para depor nas suas superações. Programas direcionados especificamente ao relacionamento. Nós temos sociólogos na Sociedade do Pensamento Livre que vão poder discorrer sobre esse assunto e já marcaram presença antecipada conosco para os próximos programas. Programas relacionados à superação do ponto de vista empresarial. Também vamos ter aqui, talvez alguns de vocês já conheçam, o mentor empresarial Andréas Valdrigues Lins, que estará conosco futuramente, para discorrer sobre esses assuntos e como podemos fazer uso da introspecção. É bom que se diga que esses intervalos que estamos fazendo hoje, no sentido de você poder se interiorizar um pouco, é um breve lampejo do que significa a introspecção. A ideia da introspecção, como frisamos anteriormente, análise que faço de meus pensamentos e de meus sentimentos, para saber aquilo que me acomete. Quanto mais formos exercitando essa interiorização, mais passamos a nos entender. Eu sei que pode parecer assim algo fantasioso, mas se alguém chegasse para você hoje e perguntasse: quem é você? Você provavelmente responderia pelo nome, não é? Eu sou Fiorella Agostini, por exemplo, é meu nome. Mas quem é você, afinal? Quer dizer, num segundo momento, talvez você se identificasse pela tua profissão. Ora, eu sou. Mas nós vamos além da nossa profissão, além do nosso nome. Quem somos nós de fato? Essa dificuldade de fazer um mapa a respeito de si mesmo, ela está relacionada ao fato de que vivemos a vida de forma muito dispersa. Vivemos a vida muito para fora e pouco para dentro de nós mesmos. Ou seja, mesmo quando somos conhecedores da vida na sua intensidade e na sua diversidade, sabemos muito pouco sobre nós. E esses fatores de não se conhecer, ele leva a uma doença extremamente comum e muito atual nos dias de hoje, que é chamado a ansiedade. O que é a ansiedade? A grosso modo, a gente poderia dizer que a ansiedade é a sensação de ausência, ou seja, busco determinadas coisas e mesmo quando atinjo esses objetivos, mesmo quando conquisto minhas metas, persiste um vazio enorme que parece que nada me preenche, e isto cria uma expectativa de algo futuro. Ah, se eu fizer isso, ah, se eu realizar aquilo, mas quantas coisas na vida já nos propomos a fazer e realizar e realizamos e não foram suficientes para nos dar esse grau de alegria e satisfação que tanto buscamos no nosso viver. Então a ansiedade, essa impressão de vazio que não se preenche nunca. E eu digo a vocês que estão me ouvindo sem medo de errar, ela é decorrente desta ausência de si mesmo. Volto a frisar. Sabemos muito, por exemplo, da nossa esposa ou da nossa namorada ou namorado, não é? Se alguém pergunta, faça um mapa do outro na hora. Mas e você? Quem é você? Até que ponto efetivamente você se conhece profundamente? Porque, volto a frisar, temos que fazer as pazes com a nossa identidade. Viver um pouco dentro de si mesmo. Conhecer mais um pouco de si. O que realmente gosto, o que não gosto. E todos esses fatores residem no exercício da interiorização feita através da introspecção. No dia de hoje, nós estamos tendo o prazer, para mim um prazer dobrado, né? Porque estou aqui do meu lado com a minha esposa,
A gente já tem um casamento que vem ao longo de 35 anos junto, não é? E é óbvio que ela está comigo também nessa caminhada. Então ela foi convidada a participar do programa de hoje, para falar um pouquinho da sua prática introspectiva, e tivemos o prazer também de ter aqui conosco hoje a nossa Relações Públicas da Sociedade do Pensamento Livre, que é a Karine Cardoso. E eu vou passar a palavra para a Karine, para que ela possa falar um pouco da sua vida relacionada à introspecção, de como se deu o processo na vida dela. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cidade. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui, né, falando hoje a respeito da Sociedade do Pensamento Livre, que para mim é uma das questões, digamos assim, mais importantes na minha vida, né, por tudo que me proporcionou até então. Falando um pouquinho a respeito da minha experiência com a introspecção, que é o que a gente está passando hoje para vocês, posso dizer que no início foi um pouco complicado, porque parece realmente algo assim fora do comum, é algo muito longe da nossa realidade. Mas na verdade a introspecção é algo que como já foi colocado, é intrínseco ao ser humano, mas nós não temos o conhecimento e o discernimento, né, para poder utilizá-la de uma maneira correta e eficaz na nossa vida. Então a minha experiência com a introspecção no início, né, foi um pouco complicado, como é com a maioria das pessoas, até porque eu costumava pensar a respeito de tudo, de todos, e a respeito de mim, raramente. Então, eu parar para refletir a respeito dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e principalmente das minhas ações que refletiam disso tudo, foi um grande desafio, mas posso dizer que hoje, depois de cerca de 1 ano de prática, de participação na sociedade e de prática da introspecção também, os resultados posso dizer que são realmente surpreendentes, vamos colocar assim, né? A minha vida, ela teve muitas mudanças nesses últimos tempos, e com certeza é em função dessa prática, como consequência disso. Para mim, a introspecção, de forma prática, vamos colocar assim, né? Porque a gente fala e as pessoas querem saber como praticar. Eu faço geralmente pela manhã, né, todos os dias de preferência, porque é necessária uma disciplina, por isso que a introspecção é disciplinada. Todos os dias pela manhã, né, após eu me levanto, né, faço minha higiene pessoal, enfim, e tiro os meus minutinhos para introspecção. Por que de manhã cedo? Porque é um momento que eu estou com a minha cabeça limpa, não tive nenhum atrito, nenhuma influência de nada ainda, vamos dizer assim. E eu sento, né, confortavelmente, fecho os meus olhos, tenho a opção de colocar uma musiquinha de fundo ou não, né, e fecho os meus olhos e deixo os meus pensamentos fluírem e somente observo. Presto atenção no que eu estou pensando. Essa prática inicialmente começou com 3 minutos, depois foi para 5, para 10, 20 e atualmente já tenho feito introspecções de até meia hora. Então, isso tudo de forma natural, né? Não é nada imposto, até porque a gente chega na sociedade, nos é apresentado, são dadas as sugestões para que a gente possa praticar, e com o tempo tudo vai se tornando muito natural e vai fluindo, então não é nada imposto. Dentro dessa prática, né, que é disciplinada, na minha vida algumas coisas mudaram bastante, posso dizer em mim principalmente, porque a mudança, acredito eu, né, e nós sabemos que ela passa primeiramente por mim, uma mudança interna para que as coisas possam mudar do lado de fora também. Se eu estou insatisfeita com o meu trabalho, com o meu relacionamento, com a minha vida, algo precisa ser mudado, mas ele precisa começar internamente, né?
E eu posso dizer que isso realmente funciona, e é assim que funciona porque eu vivencio isso, né? Profissionalmente, eu estou passando por algumas mudanças, né? Em relação aos meus relacionamentos também, muitas mudanças, né? Na forma como eu ajo, como eu me relaciono mesmo com as pessoas no meu dia a dia. E uma das primeiras coisas que eu senti que mudaram para mim foi a questão da ansiedade. Eu sempre, desde a minha adolescência, eu sempre fui muito ansiosa, muito preocupada e muito, sabe, aquelas coisas assim de você não saber para onde ir, o que fazer, sempre muito, né, sem um rumo, sem uma direção, enfim. Na verdade, eu sempre projetando lá na frente algo que eu precisaria estar construindo nesse momento, agora, no presente. Então, com a introspecção, eu pude passar a me perceber mais no meu presente, no meu momento, e nesse instante, sabendo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, consequentemente as minhas ações começam a mudar, e com certeza, futuramente, a minha vida também vai mudar. Então, essa ansiedade, essa projeção no futuro, essa preocupação, foi uma das primeiras mudanças que eu senti, que foram bem significativas. E também outras questões, né, como eu já coloquei, relacionamento profissional. As mudanças são visíveis, claro que não acontece de um dia para o outro, porque se exige uma disciplina, mas é algo que a gente pode sim colher os frutos desde que se proponha a participar, a praticar, e também se dispor também a participar, né, da sociedade, participar dos encontros, até reforçando o convite, né, os sábados, sextas-feiras às 20 horas nós estamos em Lages, e às quartas-feiras às 20 horas em Balneário Camboriú. Reforço o convite para os interessados que participem conosco, realmente vale a pena. Obrigado, Carinha. Obrigado pelo seu depoimento. Para encerrarmos esse quadro, eu gostaria de ler aqui rapidamente uma frase de um sócio pensador, Paulo Roberto Melo Constante, que diz o seguinte: o autoconhecimento é o primeiro passo no caminho da compreensão de que o homem é um ser coletivo e não individual, de que é parte da natureza e não dono dela, de que todos nós precisamos de respeito, união, igualdade, justiça, paz e felicidade. Novamente eu peço ao amado ouvinte que feche seus olhos, silencie por um momento e se analise. Até o próximo bloco. Pois bem, amados ouvintes, estamos voltando, fazendo uma breve reflexão de que nós, seres humanos, somos criaturas de um mesmo Criador. E eu não posso supor que exista um Criador que não tenha feito as criaturas de forma igualitária. Ou seja, somos detentores do mesmo mal ou do mesmo bem que possa nos compor. A sociedade do pensamento livre acredita que a essência do ser humano é boa, que o bem é contingente e que o mal é opcional. Então o mal, muitas vezes nos acomete por situações que a própria vida nos coloca, por dificuldades, por obstáculos, por contingências da vida, por necessidades. São uma série de fatores. Mas ele não é da nossa essência, ele não é da nossa natureza. Então é importante desse momento de interiorização de cada um de nós, de efetivamente perceber-se, não só na análise do erro, não só na análise daquilo que efetivamente me limita, como dissemos anteriormente, mas observar também que somos detentores de capacidades e de virtudes, né, de competências que podemos desenvolver. E nesse sentido, eu estou muito feliz no dia de hoje, né, que estou aqui ao meu lado com a minha esposa, que vai fazer uso da palavra agora,
E eu, de certa forma, sempre percebi nela um potencial muito além do que ela mesma julgava ter, né? E sempre foi um motivador, no sentido de, olha, você pode mais, você consegue mais. Mas para que vocês conheçam um pouquinho das suas superações, eu vou passar então a palavra para a Reni. Reni, contigo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite, neste primeiro programa da Sociedade do Pensamento Livre. Realmente é uma honra estar aqui nesta bancada e poder conversar um pouquinho com vocês para dizer da minha superação, das minhas superações, na verdade, né? Porque são várias. Porque a introspecção, como já foi falado, é natural no ser humano, mas só que a gente deixa de passar desapercebido quando a gente não sabe realmente o significado dessa palavra, né, tão importante na nossa vida. Quando meu esposo iniciou, né, essa sociedade, quando ele falou da introspecção, pela primeira vez parecia para mim que, nossa, o que era uma introspecção? É inerente ao ser humano, mas eu nem sabia que eu tinha isso em mim, né? E desde então estou juntamente com ele, né, ao lado dele, junto com ele, porque sei o quanto isso vem mudando a nossa vida para cada vez melhor. E a minha maior superação, como ele mesmo estava comentando agora com vocês, foi no volante, porque, poxa, eu aos 57 anos de idade entrei na autoescola. E ele foi o meu maior motivador foi ele, né? Então, quando ele dizia, não, você pode, você deve, eu a princípio, não, eu não vou, eu jamais na minha vida tive esse pensamento de dirigir de forma alguma, muito pelo contrário, sempre pensei assim, dirigir não faz parte da minha vida, de forma alguma. Mas através da introspecção, eu comecei a interiorizar isso em mim. Comecei a colocar esse pensamento em prática. Tipo, e se eu realmente for lá fazer e superar essa dificuldade, eu vou ser uma vencedora. Eu já sou vencedora em tantas coisas, por que não no volante? E comecei a colocar em prática realmente a introspecção nesse assunto, né, especificamente. Fiz uma introspecção disciplinada em relação a isso, né, direcionada, disciplinada, realmente. E criei coragem e fui para a autoescola. E com certeza que toda vez que eu saía, antes de sair para a autoescola, eu me colocava na minha introspecção. E digo para vocês que às vezes que eu não fazia isso, por motivo que a vida estava muito corrida, o dia muito trabalho, muita correria, aí eu pegava e saía sem fazer a minha introspecção, nem que fosse aquela rapidinha de uns 5 minutos, pronto, eu chegava no carro e já fazia o que não devia. Até mesmo não colocava nem o cinto. Aí o instrutor simplesmente olhava para mim e dizia, Dona Reni, desliga o carro. O que a senhora não fez? Só aí que eu ia me dar conta que eu não tinha nem colocado o cinto de segurança. Uma coisa tão simples, uma coisa tão comum, uma coisa tão corriqueira. Mas o que era isso? É quando eu não fazia a minha introspecção. Quando eu saía dispersiva. Eu não estava pensando naquilo que eu ia fazer. Estava simplesmente saindo, né? Correndo, na correria do dia a dia. Mas eu digo para vocês que através da introspecção eu consegui essa superação que para mim, olha, é algo assim realmente inusitado. E uma coisa que eu notei, porque já que é sociedade do pensamento livre. Então nós temos o pensamento livre. Então, através da introspecção, eu lembrei das minhas práticas religiosas, a minha oração, o meu jejum. E por que eu estava negligenciando, principalmente no jejum? Porque eu sempre supero dificuldades, né,
na oração, é no jejum. Aí a introspecção me fez eu me interiorizar de tal forma que eu comecei a colocar mais em prática essa coisa maravilhosa que era a oração e esse jejum para me superar as dificuldades. E eu fui, e eu fiz. E realmente, eu digo para vocês, eu sou uma motorista. Eu consegui a minha habilitação. Mas se não fosse pela introspecção, eu não teria coragem. Eu não ia conseguir. Porque quantas vezes era falado, meu esposo, né, dizendo, não, você precisa dirigir, você tem não é porque você, é porque por causa do trabalho, é uma necessidade. E eu mesmo assim não queria saber. Então, como a introspecção realmente faz a diferença na minha vida, não fez, ela faz no meu dia a dia, todos os dias da minha vida. O dia que eu tô como naqueles dias assim, na correria, que eu não tô querendo sentar nem por 5 minutinhos, o que são 5 minutinhos de um dia tão perturbado, eu tirar para fazer a minha introspecção, aí não dá certo. Não dá, porque daí eu não vou fazer as coisas como eu deveria fazer. Então, realmente, eu sou muito grata a essa introspecção, muito grata mesmo. E quero reforçar aqui o convite a vocês que estão nos ouvindo neste momento, para estar conosco às sextas-feiras, às 20 horas, em Lages, né? Ali eu estou todas as sextas, né? Que a gente mora em Lages, então estou ali todas as sextas-feiras. E gostaria de vê-los ali, juntamente conosco, nessa superação das dificuldades, né? E aprendendo juntos a fazer essa introspecção, que é tão importante. É tão simples e tão fácil, claro, depois que a gente já está fazendo, ela é tão simples, né? Como disse a Karine, quando se inicia parece que é tão difícil. E aí, mas na prática do dia a dia, a gente percebe que a introspecção, além de fácil, faz parte do nosso ser. Nós somos introspectivos já por natureza, né? Então, isso é realmente muito importante. Fazer parte do nosso dia a dia, do meu dia a dia. Eu não quero mais deixar de ser uma pessoa introspectiva, porque realmente eu tenho tido grandes sucessos, realmente. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, né, de realmente poder ter passado essa mensagem a vocês. E meu boa noite e muito obrigado. Obrigado a você, Reni. E é assim, pessoal. A gente acha às vezes que, poxa, uma coisa tão insignificante, né? Ou seja, uma carteira de motorista. Quanta gente tem uma carteira de motorista? Mas eu digo que a dor sempre dói naquele que é acometido por ela, né? Então nunca dá para dizer que o problema do outro é maior ou menor do que da gente. O problema do outro é o problema do outro. E para o outro, aquele é o problema. Às vezes, se ele tem um problema financeiro, para ele, aquele é o problema, né? Às vezes, se ele tem um filho, um familiar com dependência química, aquele é o problema. Ou se ele está querendo passar na prova do Enem, aquele é o problema dele naquele momento, é a prioridade dele naquele momento. E naquele momento da vida, aquilo se torna algo importante na vida, algo a ser superado, algo a ser alcançado. A introspecção, como colocou a Reni muito bem, ela nos revela esses predicados que eu falei anteriormente, né? Somos dotados de muitos valores e muitos deles ainda não despertos. Existe um saber em nós, existe muita coisa em nós a ser revelada, em cada um de nós. Como disse antes, o Criador é Criador de todas as criaturas. Ele não faz exceção deste ou daquele. Portanto, todos nós temos qualificações específicas. Mas a questão sempre é até que ponto já desenvolvemos essas qualificações, essas qualidades, esses bens que nos compõem, que são componentes da vida e da particularidade de cada um de nós. Então a introspecção, volto a frisar, é esta análise que fazemos de nossos pensamentos, é este mapa que fazemos sobre nossa vida. E para isso nós devemos fechar as janelas do mundo, que são nossos olhos,
ficar em silêncio de forma bem confortável e tentar ouvir-nos a nós mesmos, fazendo esta análise. Vamos aproveitar mais esse intervalo para tentarmos ter esta comunicação com o íntimo de cada um de nós. Então, voltamos com o nosso último bloco da noite de hoje. Sabemos que talvez não tenhamos conseguido passar uma ideia mais ampla do que vai ser os nossos encontros com vocês aqui nesse programa Pensamento Livre. Mas queremos colocar à disposição de vocês o nosso site, www.sociedadedopensamentolivre.com.br, onde vocês podem acompanhar diversas coisas e artigos relacionados à introspecção. Vocês podem também, através do site, contactar a Sociedade do Pensamento Livre. Através do site, do Facebook também, sempre acessando Sociedade do Pensamento Livre, vocês podem fazer perguntas durante a semana sobre esses assuntos que abordamos aqui na noite de hoje, né? Sobre os problemas que acometem a vida familiar, a vida individual, né? E na medida do possível nós vamos trazendo pessoas que já superaram, que já trilharam caminhos semelhantes e que pode dar um norte no sentido da superação daqueles problemas que possam afligi-los. Pode entrar em contato conosco também através do e-mail spl@sociedadedopensamentolivre.com.br. Como nós ainda não estamos online com o programa da noite de hoje, aqueles que queiram uma reprise poderão na semana que vem acessar o YouTube, né, e acompanhar esse programa que vai estar ali à disposição de vocês para uma análise mais demorada, para não fazer um julgamento precipitado, até porque a gente sabe que não se pode mostrar tudo uma única vez, né? E aos pouquinhos vocês vão assimilando melhor, como colocou muito bem a Reni. Num primeiro momento a introspecção parece algo estranho, né? Depois a gente vai tendo uma identidade maior com ela. E a gente poder perceber que ela acentua até aquele que já pratica as suas orações, que tem a sua fé, que tem o seu conceito religioso. Volto a frisar, como disse no início do programa, a prática da introspecção não implica em conceitos pessoais que você já tenha na sua vida. Você não vai alterar os seus conceitos, as suas crenças, né, a sua fé. Muito pelo contrário, eu diria que você vai até acentuar as suas convicções dentro dos conceitos já estabelecidos. Quero agradecer mais uma vez a pessoa do Sr. Altair, que nos permitiu a possibilidade da continuidade desse projeto que havíamos começado em Garuva. Tivemos o nosso programa lá durante o período de 12 meses. Como aqui nós temos encontros muito próximos, é óbvio que isso facilita bastante o acesso. Então as pessoas que tenham dúvidas, as pessoas até eu diria que é muito difícil, né? A gente até coloca no livro isso, se você encontrar alguém na vida que não tenha problema, provavelmente ele não é humano, né? Mas se tem alguém que não tem problema ou que já superou quase todos os seus problemas, está convidado a participar conosco nos nossos encontros em Lages, Avenida Belisário Ramos, 5194, toda sexta-feira às 20 horas. E aquelas pessoas que têm as suas limitações, que talvez já buscaram até em outros caminhos, em outras situações, superar ou libertar-se do problema ou achar uma solução, venha dividir conosco, né? A gente sabe que essa frase é bastante antiga, mas continua sendo válida nos dias de hoje. A união faz a força. Então, quando a gente está junto com mais pessoas dentro de um objetivo, esse objetivo se torna mais viável de ser realizado. E nós praticamos nos nossos encontros aquilo que nós chamamos de introspecção partilhada, né? Nós partilhamos a nossa evolução dentro do caminho da introspecção, as superações que tivemos até aqui e aquilo que ainda não superamos, aquilo que estamos buscando. E, consequentemente, outros sócios pensadores presentes no encontro podem nos dar um norte em relação a um atalho para que a nossa meta possa ser atingida com a maior urgência possível. Agradeço a todos que estiveram conosco até esse momento
Pedimos que, se você gostou, volte a nos ouvir na semana que vem, no sábado. Se você não gostou, volte para ter uma segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta opinião. Assista pelo menos, ou melhor, escute pelo menos uns 4 ou 5 programas, para que você tenha uma opinião mais abalizada a respeito do que vamos trazer aqui para vocês. No próximo programa nós estaremos tratando de um assunto mais específico, né? E vamos nos orientar pelas solicitações que foram feitas durante a semana, através dos e-mails, através dos contatos pelo nosso site, como disse anteriormente, através do Facebook. Então coloque as suas indagações, coloque suas perguntas, que nós traremos com o maior prazer para o próximo programa, no próximo sábado, ok? Agradeço mais uma vez e quero terminar desejando uma boa noite a todos e fazendo uma breve leitura que tem muita relação com o aspecto da interiorização humana. Quando me dirijo ao mundo interior, não é para escapar do barulho incessante das ações, das exigências e confusões dos outros. Não é para alienar-me dos acontecimentos e das pessoas. É para fertilizar o solo interno, onde todas as minhas virtudes e poderes podem brotar, crescer e desbrochar. Quando estou bem alimentado por dentro, não me torno um mendigo do amor ou do respeito, porque sei ser meu próprio amigo e amigo dos outros. Ken O'Donnell. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês na noite de hoje. E terminamos novamente com esse momento de interiorização. Feche seus olhos. Pense sobre os assuntos que discorremos na noite de hoje. Mas mais especificamente, pense sobre você. Faça esse exercício sempre que possível. Uma semana desse exercício, avalie sua vida e vão ser perceptíveis as mudanças. Muito obrigado e uma boa noite a todos.